E no vídeo de hoje eu quero falar sobre duas small caps, ou seja, empresas pequenas com mais potencial de crescimento que eu estou de olho e está no meu radar e ainda estão baratas. E essas duas small caps são dos setores perenes, o famoso setor best do Barsi. São setores à prova de bala e anticrise. Claro que pode passar por oscilações, normal de qualquer empresa, isso é renda variável, mas o longo prazo apresenta uma perenidade maior. Mas antes de tudo eu quero te apresentar o meu treinamento para você que começou a investir e quer saber analisar ações na prática, encontrar empresas baratas, empresas promissoras, identificar oportunidades, saber calcular o preço teto, lucro projetado, PL ajustado e por aí vai indo. E são diversas aulas com acesso vitalício. Eu também estarei adicionando novas aulas conforme vocês vão mandando sugestão e além disso, de bônus, você terá acesso a diversas planilhas, seja de preço teto, seja de checklist para encontrar assimetrias e boas ações. Também terá acesso a um formulário para enviar sua carteira e ser analisado em vídeo, um formulário para sugestão de novas aulas e acesso ao grupo no WhatsApp exclusivo para membros e investidores a fim de trocar informações. Então já corra, garanta sua vaga. Estarei deixando o link do treinamento aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. A primeira empresa que não tem como deixar de falar é a Wiz, é uma empresa no ramo de seguros. Como que ela funciona? Diferente da Caixa Seguridade e da BB Seguridade que tem os seus braços que fornecem seguros, consórcios e por aí vai indo, a Wiz acaba fazendo parcerias e revendendo esses seguros. Ela acabou rompendo seu contrato com a Caixa Seguridade por causa da Caixa Seguradora, que acabou substituindo seu lugar. Porém, acabou conseguindo outros contratos do Banco Inter, do Banco BMG e diversos outros bancos para revender seguros. E ela é uma empresa que foi fundada em 1973, então é uma empresa bem antiga. E ela é muito pequena ainda, tem muito potencial de crescimento. Só para termos noção, ela não tem nem 1 bilhão de valor de mercado. A BB Seguridade tem mais de 60 bilhões. E ela possui 100% de tag along, então caso a empresa fosse vendida, você receberia 100% do valor negociado com ágio. Ela tem um bom free float, bastante ações disponíveis no mercado e tem uma boa liquidez para principalmente o pequeno investidor. É uma empresa que vem crescendo lucros e receitas, por mais que teve essa crise, esse rompimento do contrato com a Caixa, não foi abalada a sua receita, continuou crescendo. Ela saiu de um lucro de 85 milhões em 2014 para atualmente quase 300 milhões. Então um bom crescimento em apenas 10 anos, quase 8 vezes maior. E o seu gráfico de lucro com cotação tem uma distorção muito grande, é uma assimetria bem clara, ela deveria estar valendo por volta de R$14. Então é uma empresa que abriu todo esse gap a partir de 2020. Olhando para os seus resultados trimestrais de forma mais dinâmica, ela apresentou uma receita de 300 milhões em linha com os últimos trimestres, apresentou custos também em linha, não teve um alto crescimento de seus custos em relação aos últimos meses. O seu lucro também veio dentro do esperado, quase 70 milhões, bem parecido com os trimestres anteriores. Ela tem uma dívida bem tranquila de 78 milhões, então não tem problemas com dívidas. Está com a margem líquida de 11%, também parecida com os últimos trimestres. Teve uma elevação a partir do terceiro trimestre de 2023, saindo de margens de 5% para atualmente margens de 2 dígitos. E o seu ROI acabou mantendo um bom patamar nesse segundo trimestre e o seu ROIC também. Então, por enquanto, apresentando resultados muito bons. Olhando para os seus resultados, em 5 anos é negativo. Mas por que acontece isso? Vamos pegar o PL daquela época quando ela foi lançada. Na verdade, ela foi lançada em 2016, mas o site só calcula os últimos 5 anos. Ela estava num PL, preço comparado ao seu lucro, de 10 vezes. Hoje é 5,52, então tem 50% de desconto em relação a 2019, quando a bolsa estava muito cara. E se pegar a sua cotação naquela época, exatos 5 anos atrás, ela estava custando R$11. Então uma correção muito forte de mercado, sendo que tivemos um crescimento no lucro, é uma assimetria. Já na relação de valor patrimonial, é o menor patamar desde quando foi lançado em 2016. Outro ponto muito forte de assimetria. E um adendo que o seu PL também é o menor patamar desde 2016. Então, em conjunto com o valor patrimonial, estamos em indicadores mínimos históricos. A empresa vem apresentando um payout de 34%, é um payout bem modesto. Teve uma redução recentemente no seu payout agora em 2024, mas a sua média é por volta de 50%. Por isso que o seu dividendo ficou um pouco mais fraco. Nas suas margens tivemos uma queda recentemente, mas ainda são margens satisfatórias, mas de fato nesse quesito tivemos uma redução.
mas mesmo assim continuou crescendo lucros e receitas. Olhando para o seu ROI e o seu ROI que estão excelentes, são ROIs muito altos, dignos de uma seguradora. A sua dívida é praticamente inexistente em relação ao seu EBITDA, não tem problemas com dívidas, tem uma liquidez corrente, ou seja, capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo praticamente uma vez, e um crescimento de receitas médio de 12% ao ano, porém de lucros 5,6%. A receita subiu mais proporcionalmente em relação ao seu lucro, porque tivemos uma redução nas suas margens, principalmente margem líquida, que foi o que vimos. Então o lucro é principalmente impactado pela margem líquida sobre a sua receita. O que acontece também é que essa redução de margem se deve por causa do seu rompimento de contrato com a Caixa. Agora é outro tipo de operação, outros contratos com outras margens. Mas a empresa vem conseguindo entregar uma média de dividendo muito boa em 5 anos, 7,6%. Tivemos uma redução agora para 4%, porque o seu payout está por volta de 35%. Se ela pagar o dobro de payout, ou seja, 70%, que é um payout ainda bem tranquilo para uma seguradora, acaba chegando num dividendo de 8%, que é acima da sua média dos últimos 5 anos. Sobre a sua frequência de pagamentos, o que tivemos em 2023 foi no mês 6 e no mês 12. Em 2022 tivemos no mês 4 e no mês 11. Então em torno de 2 meses no ano, sendo que podem ser feitos vários pagamentos num único mês. Como podemos observar no radar de dividendos, no começo do ano geralmente ela paga em maio ou em junho e lá para o final ou em novembro ou em dezembro. E como disse para vocês, o seu lucro vem crescendo todos os anos, claro que um ano ou outro acaba escorregando, como foi o caso de 2019 e nos anos seguintes, mas conseguiu recuperar, está com um lucro de quase 300 milhões e teve um crescimento nítido no longo prazo. É uma empresa muito lucrativa e consegue ser bem resiliente. E fazendo o cálculo do preço teto com a Wiz, estipulando um lucro de 250 milhões de reais, acaba sendo um pouquinho inferior no lucro acumulado dos últimos 12 meses, então um lucro bem pé no chão e bem pessimista, com 40% de payout. Ainda abaixo da sua média teríamos um dividendo de 63 centavos. Se quiséssemos 6% para poder comprar ela, o preço teto seria 10,42, teria 73% de margem. Eu acho certo estipular pelo menos 8%, que acaba sendo um dividendo criterioso, acima da sua média, e por mais que a Wiz seja uma empresa pequena com muito potencial, é ideal ser um pouco criterioso por causa desse segmento que naturalmente tem um crescimento mais lento. Então, de certa forma, com 8% de dividendo requerido, tem 30% de margem. Olhando para os seus indicadores, principalmente PL e valor patrimonial, que estão em níveis muito baixos, e todo esse desconto em relação ao preço teto, a Wiz acaba se tornando uma oportunidade e entrou no meu radar. E agora outra empresa muito promissora no setor de telecomunicações, para bem dizer é a única empresa que eu estou enxergando com bons olhos, porque a Vivo e a TIM vêm andando de lado há muito tempo, já são empresas muito grandes e não apresentam um crescimento relevante de lucros. Estamos falando da Unifique, é uma small cap bem promissora. Ela é uma empresa que atua tanto no quesito de telefonia, também atuando em serviços de internet por meio de fibra ótica, principalmente na região sul do Brasil com mais de 300 mil clientes. E é uma empresa também pequena, de 1,3 bilhão de valor de mercado, também tem 100% de tag along, um bom free float e uma boa liquidez diária, passando em todos os requisitos. Olhando para sua dívida líquida, é 30 milhões, acaba sendo muito baixo. Em relação à sua disponibilidade, ou seja, o dinheiro que tem em caixa, acaba sendo infímia, um valor muito irrelevante. E é uma empresa que vem crescendo receita todo trimestre, uma empresa que gera bastante caixa. O seu lucro também teve um bom crescimento, saindo lá em 2021 de 18 milhões para atualmente 41 milhões. Olhando de forma anual também, temos um baita crescimento. Claro que é uma empresa que tem muito chão pela frente, mas em questão de lucratividade, em questão de receita, está indo muito bem. Olhando para os seus resultados mastigados agora no segundo trimestre, sua receita acabou vindo em linha com os últimos trimestres, na verdade um pequeno crescimento, um lucro também em linha, os seus custos também se manteram como esperado, sua dívida acabou subindo um pouquinho, mas nada muito preocupante, uma margem líquida muito boa, superior ao último trimestre, um ROI e um ROIC satisfatório também. E é uma empresa que nos últimos 2 anos acabou sendo um resultado negativo. Mas por que isso? Porque geralmente essas empresas, quando lançam na bolsa, é para uma precificação muito alta. Elas são lançadas em épocas de euforia, de um PL muito esticado, acaba não compensando fazer o investimento e ela acaba desabando tendo toda essa correção. Foi isso que aconteceu. Ela foi lançada num PL de 30 vezes lucro. Hoje está no seu menor patamar a 8 vezes lucro. O seu valor patrimonial também é o menor patamar, um ótimo indicador. Sua margem líquida se manteve muito boa ainda desde 2021, uma margem que não é tão pressionada. Consegue ter uma margem bem tranquila para épocas de crise, mesmo que tenha uma redução, não dar prejuízo.
Na relação EV sobre EBITDA, ou seja, o valor da firma em relação à sua geração de caixa, o seu lucro operacional, é somente 2,97 vezes. Então, praticamente 3 vezes o seu lucro operacional anual é muito baixo. Ela acaba tendo um ROI e um ROIC mediano. Característico desse segmento também tem um crescimento um pouco mais lento, uma lucratividade e uma eficiência um pouco mais baixa. Mas esse ROI de quase 15% e esse ROI que se mantém em 12, 13%, a empresa já consegue ter um crescimento satisfatório no longo prazo. Já que é uma empresa que não tem dívidas, então caso ela precise se endividar, não terá problemas, porque hoje está bem tranquilo e tem uma boa liquidez corrente de 1,6 vezes. Então acaba passando em todos os requisitos, uma empresa que aparentemente em questão de indicadores e em questão de resultados vem sendo muito promissora e entregando um crescimento trimestre por trimestre. Em questão de dividendos também tivemos um aumento, levando em conta que o seu payout acabou aumentando para 50%. É um payout ainda bem modesto, para uma empresa de telefonia, um setor muito perene, acaba sendo um payout bem saudável. E com um payout de 50% já está conseguindo pagar um dividendo de 6,39%. Ou seja, como tem um cenário muito promissor pela frente, vislumbrando um ótimo crescimento e com um payout ainda bem saudável, pode ser uma empresa muito forte para dividendos. Olhando para suas datas de pagamento, geralmente ela costuma pagar em junho ou em julho e em dezembro, então em torno de 2 pagamentos no ano. Então é uma empresa que sem dúvidas está no meu radar, uma empresa também bem baratinha de R$ 3,79, acaba atraindo muitos investidores iniciantes de um setor muito perene, negociadas a um PL muito abaixo de acordo com o seu lançamento, e uma empresa que já vem pagando 6% em média de dividendos, com a projeção ainda de continuar crescendo lucros, logo continuar crescendo dividendos. E para o seu preço teto, acabei estipulando 170 milhões de lucro, então um pequeno crescimento em relação ao último ano, também 50% de payout, teríamos um dividendo de 23 centavos. Se exigir um dividendo de 6%, aí teria 3% de margem de segurança. O que acontece? Como é uma empresa que vem apresentando um bom crescimento, 50% ainda um payout bem modesto, esse 6% acaba sendo suficiente. Mas, se a empresa, digamos que distribuísse 95% do seu lucro, aí é ideal ser criterioso na questão do dividendo mínimo aceitável, porque o seu principal retorno vem do dividendo e para ela distribuir um dividendo maior, não tem como aumentar o payout, simplesmente aumentando lucros. Mas ela, se futuramente distribuir um payout de 70%, por exemplo, que é um payout alto, porém natural de uma empresa desse segmento, consegue pagar um dividendo de 33 centavos, que daria 44% de margem. Então, uma empresa com bom crescimento pela frente tem margem de segurança para receber em torno de 6% de dividendos e ter, claro, um dividendo crescente, sem ser pelo aumento de payout em si, mas pelo aumento de lucros. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, são duas small caps de setores perenes, empresas redondinhas com ótimos indicadores e um ótimo crescimento de lucros pela frente, que eu estou de olho e está no meu radar. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.